Paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário bíblico da lição de número 6. Estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 7 e 8. A lição está inserida no capítulo 7 e 8. Como sempre, a lição traz 3 objetivos. E o primeiro objetivo é assumir como servos o compromisso missionário. O segundo é praticar a justiça e a humildade, segundo o exemplo de Jesus. E o terceiro, a todos que Jesus os convida à salvação, ensinar a todos que Jesus convida à salvação. E o texto-áureo da nossa lição vai dizer: então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Marcos 8, 29. Nós observamos aqui que Pedro responde porque o Senhor lhe trouxe uma revelação. Mas devemos saber que entre a revelação existe a questão da compreensão, que nós vamos ver no decorrer da lição. A verdade prática vai dizer: Cristo é o único que pode transformar o nosso ser de dentro para fora. A introdução à lição vai dizer, nos capítulos 7 e 8 de Marcos, a essência da verdadeira espiritualidade é revelada por Jesus, ademais, ao palmilhar por terras gentílicas e promover milagres entre os gentios. O servo demonstra o alcance universal da redenção. Após o ápice do Evangelho de Marcos, Pedro, representando os discípulos, inspirado pelo Espírito Santo, enfim professa a identidade messiânica de Jesus. No capítulo 8, destaca-se a cura do cego de Betsaida, narrada exclusivamente por este Evangelho. Pois bem, o primeiro ponto da lição, nós temos aqui o Evangelho de Marcos. Marcos ele vai trazer Jesus como servo, mas ele também vai explicitar Jesus como o Cristo. E nós temos que entender essa diferença entre Jesus e o Cristo. Por quê? Porque Jesus, é quem revela o Cristo, né? Jesus é a humanidade de Cristo. E Cristo é a divindade, né, do homem. Então, nós temos que entender que Jesus é homem. Assim como o apóstolo Paulo vai dizer, teve o primeiro Adão e o segundo Adão, e teve o primeiro Adão e o último Adão. São situações bem diferentes. Nós temos em Jesus a humanidade de Deus e nós temos em Cristo a divindade no homem. A verdadeira espiritualidade, primeiro vem a acusação: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? E aqui Jesus ele vai falar, vai dar uma resposta acerca de contaminar e de infectar. O que é contaminação e o que é infecção?
nós somos contaminados pelo pecado. Nós temos um corpo do pecado que habita em nós. Mesmo sendo ainda Jesus habitando em nós, nos salvou, nos escolheu, nos predestinou, mas nós ainda temos o corpo do pecado. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, que assim como ele tem o corpo do pecado, aquilo que ele quer fazer, ele não faz, e aquilo que ele não quer fazer, ele dá por si já fez. Se ele faz o que não quer fazer, então não é ele, é o corpo do pecado. Pois bem, então aqui Jesus vai falar, vai dar uma lição acerca de contaminação e infecção, né? O que contamina é de dentro para fora, e o que infecta é de fora para dentro. Então nós temos aqui a contaminação, porque vem acerca dos 5 sentidos que o ser humano tem, né? A audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Isso é do ser humano, isso é de dentro. Então, isso aqui é o que contamina. Quando Eva viu o fruto que Deus havia falado de que eles não poderiam comer, ela diz, é fruto agradável aos olhos e bom para se comer. Olha só, usando ali já 2 dos 5 sentidos. Então, o que estava determinando ali, ela não tinha o sabor do fruto, ela não sabia do fruto, mas o que estava dentro dela fez com que ela comesse o fruto. Então, aqui está a situação entre contaminar e infectar. Os mandamentos, quando Deus leva Moisés ao monte e dá a ele os 10 mandamentos em 2 tábuas, e depois o mandamento, e aí vem os mandamentos, as leis verbais são 613, 365 negativa ou proibitiva e 248 positiva ou permissiva. E aqui os judeus se ateram aos 613 mandamentos, praticamente esquecendo os 10 que estavam escritos. Em Salmo 119, 105, a palavra de Deus vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho é a palavra do Senhor. E aí Salomão vai explicar lá em Provérbios 6, 23, que mandamento é lâmpada e lei é luz. Então, mandamento é lâmpada. Lâmpada para os meus pés, ou seja, mandamento para me andar. Mas eu preciso de luz, né? Para o caminho. O terceiro ponto vai falar sobre o ensino, o que sai do homem, né? Aqui, como já explicamos, é o que sai do homem, o que contamina. Porque o que contamina é o que sai do homem através dos 5 sentidos, geridos pela alma. Isso é o que contamina. O segundo ponto vai falar: o evangelho alcançou os gentios. O apóstolo Paulo, em Colossenses, escrevendo aos Colossos, na carta aos Colossos, aos Colossenses, vai dizer em capítulo 1, verso 23, que ele, apóstolo Paulo, é testemunha de que o evangelho alcançou toda a criatura debaixo do céu. O evangelho da graça. Mas Jesus não veio pregando o evangelho da graça, porque ele é a graça. Jesus veio pregar o evangelho do reino. E aí ele deixou a igreja para pregar o evangelho da graça e pregar o evangelho do reino. Só que o evangelho do reino pouco é falado. E o evangelho do reino está em Mateus 24, 14. Quando este evangelho do reino for pregado em todas as nações, aí virá o fim. Ou seja, nós queremos apressar a volta de Cristo, vamos pregar o evangelho do reino, porque o da graça já foi pregado, segundo o apóstolo Paulo, em Colossenses 1, 23.
O segundo subtópico do primeiro vai falar sobre a mulher sírio-fenícia. Jesus aqui vai dar aqui um ensinamento, e como homem, como judeu, vai passar por uma situação aqui, mas depois ele vai mostrar para os discípulos o que é que ele quer que seja feito. Uma mulher grega de origem sírio-fenícia rogava-lhe que expulsasse da sua filha um espírito imundo, um demônio, e não é Satanás, como nós temos falado nas lições anteriores. Existem os espíritos imundos e existe Satanás e seus anjos. São totalmente diferentes, né? Satanás e seus anjos não habitam na Terra, apesar de eles virem aqui de vez em quando. Mas os espíritos imundos, esses habitam na Terra e nos corpos, né, de seres humanos e animais. Então aqui o Evangelho de Marcos, ele traz algumas peculiaridades, porque ele se aprofunda mais. Aqui ele vai dizer que essa mulher sírio-fenícia, em outro Evangelho de Mateus, vai estar narrando que os discípulos vão dizer: a mulher vem atrás de nós gritando, despede. Mas o Evangelho de Marcos, ele é mais criterioso, ele vai dizer que Jesus saindo, né, quando Jesus sai ali e entra na região, né, ali na região de Tiro e Sidom, ele entra numa casa. Quando ele entra numa casa, uma mulher percebe que ele entrou, já conhecendo os feitos de Jesus, entra e se dobra e se rende e o adora e clama a ele para libertar sua filha. O Evangelho de Marcos vai dizer no capítulo 7, verso 24. Ele estava numa casa. Já nos outros evangelhos vai dizer que ele estava caminhando e a mulher já 3 dias, né, seguindo ele. O Evangelho de Marcos, ele é mais criterioso. E Jesus vai falar para essa mulher. Ela vai mostrar ali, Jesus vai dizer para ela que não pode atender, porque Jesus veio para os judeus. João capítulo 1, verso 11 e 12, está explícito que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberem têm o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. E a mulher rogando por sua filha, ela vai dizer: Rabi, mestre, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus vai dizer: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E essa mulher, ela vai dar uma lição de humildade e de adoração, e ela vai dizer: eu sei, mas eu não estou querendo o pão dos filhos, estou querendo aquilo que cai da mesa dos filhos. Se eu sou cachorro, cadê a minha migalha? Foi isso que tocou no coração de Jesus e ele ensinando aos seus discípulos. Porque Jesus comparou ela a um cachorro. E ela disse: tudo bem, eu sou um cachorro, mas cadê a minha migalha? Se cachorro tem direito à migalha. Eu não quero o pão dos filhos. Jesus não veio para os gentios, veio para os judeus. Mas Deus, ele coloca uma cegueira, ele coloca uma dureza no coração dos judeus para rejeitarem a Cristo, a Jesus, para que fosse aberto para nós, os gentios, uma porta. Essa chamada porta da graça. Que foi o Evangelho da Graça pregado, que alcançou a todos, né? Que foi pregado a todos, segundo Paulo. Agora nós temos que pregar o Evangelho do Reino, ensinar o Evangelho do Reino. O terceiro e último tópico do segundo ponto vai dizer o surdo e cego. Então lhe trouxeram um surdo e cego, que lhe suplicava que impusesse as mãos sobre ele. E aqui Jesus cura esse surdo e cego, né? Jesus continua aplicando aplicando aos impuros a obra que indicou entre os judeus. Chega a Decápolis, ainda terra gentílica,
aproxima-se um gentil, agora com dificuldades singulares, né? Nunca ouviu acerca de Jesus, tampouco dialogou a respeito. Deficiência na audição, na fala, porém este rigoroso bloqueio não impediu que alguns por ele intercedessem, levando-o perante o servo. Então aqui nós vemos aqui situações de pessoas levando pessoas doentes e endemoniadas a Jesus, fazendo um trabalho aqui evangelístico, fazendo um trabalho de intercessão. É isso que Jesus também veio nos ensinar, para que a gente possa levar Jesus às pessoas e trazer pessoas a Jesus. De todas essas duas formas, Jesus está nos ensinando de como a gente trazer as pessoas a Jesus e levar Jesus às pessoas. Nosso mestre, com certeza, concretiza a visão de Isaías, que era messiânica, da salvação, surdos ouvindo, mudos cantando, Isaías 35, 5 a 6. A lição principal está cada vez mais evidente. Jesus é o Cristo. Jesus aqui está se afunilando, está se revelando como Cristo. Porque Jesus é homem. Jesus como homem nasceu de Maria, mas Jesus como Cristo é o Filho de Deus. Terceiro e último ponto aqui vai ser: Jesus é o Cristo. Alimentando gentios. De onde poderá alguém fartá-los de pão, sendo deserto? Aqui fala da segunda multiplicação de pães. E aqui Jesus vai confrontar os seus discípulos acerca do fermento. Para eles, Jesus vai adverti-los acerca do fermento dos fariseus e de Herodes. Porque eles tinham 8 pães e apresentaram só 7, capítulo 8 de Marcos. Está também registrado lá no capítulo 8 de João. E eles tinham 8 pães e apresentaram só 7. Daí, mais pães e mais peixe alimentaram menos pessoas. Quando você não entrega aquilo que é para entregar, que você não se entrega totalmente, aquilo que era para saciar para mais gente, você não consegue. Porque da primeira vez Jesus vai falar com eles de quantos pães e quantos peixes. 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 homens. E agora, com mais pães e mais peixes, alimentou só 4. Porque eles não apresentaram, eles tinham 8 e só apresentaram 7. E aqui nós temos o cego de Betsaida, e que também Jesus curou. E não curou de uma vez só. Fez lodo com saliva, passou nos olhos e mandou ele lavar no tanque de Siloé. E ele foi enxergando e foi vendo. Ali o Senhor está nos ensinando também a questão da fé, a questão da perseverança. E não apenas da fé do doente, né? Muita gente, quando vai curar, diz: não foi curado porque ele não teve fé. Mas o Evangelho está repleto de pessoas que não sabiam nem o que era fé, mas foram curados também. Então aqui Jesus cura tanto instantaneamente, como também aos poucos, como fez com esse cego. E assim o Senhor vai ensinando, vai trazendo a luz de quem é o Cristo. O terceiro e último ponto: quem diz o que eu sou? Aqui Jesus faz aquela famosa pesquisa de opinião que o Senhor faz acerca dos homens, acerca do mundo, que não conhece a Ele, para dizer quem é Ele, quem é Jesus, e acerca dos seus discípulos, saber se ele sabia quem era Deus. Porque quando Jesus diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou?
Ali ele está dizendo a mesma palavra que Deus, Jeová, falou para Moisés, quando manda ele para libertar o povo do Egito. Ele diz: eu sou o que sou. E aqui Jesus ele vai falar com o seu discípulo e diz: quem dizei os homens quem é o Filho do Homem? E eles vão dar a resposta de homem. Vão dizer que uns é Elias, vão dizer que o outro é Jeremias, ou um dos profetas. Já só falar que é homem, que é o Filho do Homem, é homem. Agora, quando Jesus afina a pergunta e pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí essa resposta não veio de homem. E a resposta demorou. E Deus faz uma revelação a Pedro. E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro respondeu por revelação e não por compreensão. Como significa isso? Você pode ter uma revelação e não compreender, você pode passar para frente. Resolve um problema, entrega uma profecia, mas você não foi tocado, você não tem o conhecimento. Isso aconteceu com Pedro, aconteceu com Daniel, aconteceu com muitos e acontece até hoje. O fato de o Senhor me dar uma revelação não significa que Ele também me deu a compreensão. Provando isso, Pedro, poucas horas depois dali, quando Jesus diz que era necessário que ele fosse entregue na mão dos pecadores e fosse morto, esse mesmo Pedro passa na frente dele e diz: de maneira nenhuma eu vou deixar que isso aconteça contigo. E Jesus vai falar com o próprio Pedro, com o mesmo Pedro que Deus deu a revelação, vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás. Então ele não tinha revelação, tanto é que também negou Jesus 3 vezes, quando Jesus foi entregue para os gentios para ser crucificado. Então tenhamos muito cuidado com a revelação, para buscarmos também a compreensão. Porque a revelação sem compreensão, ela não vai servir para a igreja, não vai servir para a nossa vida. É necessário que tenhamos compreensão, discernimento. E isso está faltando muito nos últimos dias. Então Jesus, ele aqui se revela. Jesus vai se revelando aos poucos como Cristo. E até hoje Jesus não é conhecido como Cristo, inclusive na igreja. Porque Jesus é um homem, mas Cristo é Deus. Quando Jesus passa pelo batismo, Deus testifica só para Jesus: tu és o meu filho, em quem eu tenho todo o prazer. Já no Monte da Transfiguração, da lição de número 5, aí agora Deus vai testemunhar de Jesus para o mundo, para os discípulos. Este é o meu filho, a ele ouvis. Então, lá no batismo, quando Jesus se apresenta para fazer a obra do Senhor, para começar o seu ministério, Deus vai testemunhar só para ele, Jesus: tu és o meu filho. Mas agora, já pregando, já no seu ministério, ele separa Pedro, Tiago e João, para ele ali no Monte da Transfiguração, o seu corpo é transformado, e ele chama a presença dele ali Moisés e Elias. Moisés e Elias são as 2 oliveiras que está lá no Apocalipse. Um que fez parar fechar o céu para que não chovesse, e outro que transforma a água em sangue. Eles são as 2 testemunhas que vão ser mortas lá em Jerusalém pelo anticristo. Porque até então eles morreram, mas ninguém deu conta do sepultamento deles, nem de Moisés e nem de Elias. E isso está registrado em Apocalipse.
Que Deus abençoe a todos, uma boa aula aos professores, alunos, pastores. Que Deus continue nos dando graça, sabedoria, para continuar pregando o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, que Jesus, em várias parábolas, ele fala acerca do reino, compara o reino de Deus, né, com servo ali, de serviço, servo é serviço, ministério é serviço. Devemos fazer no reino, temos que ter ocupação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.